Vamos continuar a nossa aula de pós-graduação e vamos entrar agora na parte das ações possessórias. Muitos chamam de petitórias, né? Gosto muito da classificação nova da jurisprudência. Nós temos que estar antenados, atualizados. A advocacia de alta performance exige isso. Nós temos sim uma classificação nova de alguns doutrinadores que eu particularmente adoro, inclusive usufruí dessa classificação também nesse último livro, o Manual Prático de Direito Imobiliário do Professor. A classificação é feita da seguinte forma: nós temos de um lado as ações possessórias, que você aprendeu lá na graduação. Na nossa pós-graduação, vamos tratar, inclusive, peça por peça, tá? Passo a passo como fazer. Olha só, nós temos de um lado as ações possessórias. Hoje, atualmente, alguns doutrinadores chamam de possessórias diretas. Nós temos aí a ação de reintegração de posse. Claro, a situação de posse envolve sim uma situação de posse, não de registro, não de propriedade. Nós já conversamos aqui que eu só vou usufruir das ações possessórias toda vez que o meu cliente só tem a posse. Infelizmente, eu explico isso nas pós-graduações presenciais, nas palestras ministradas pelo Brasil, que muitos colegas advogados ingressam com a ação possessória, mas não ficam atentos em relação à situação cadastral ou à situação documental do seu cliente. Eu só vou usufruir com a ação das ações possessórias toda vez que o meu cliente tem a posse, e exclusivamente a posse. Professor, mas ele tem um registro, eu quero fazer uma possessória. Para quê? Não tem sentido, não faz isso. Eu só vou fazer uma ação possessória quando o meu cliente só tem posse. Professor, mas por quê? Porque a ação possessória é uma ação de risco. Claro que é. É uma ação que você vai ter que provar a posse. O outro lado tem um contraditório para a defesa. Ele pode provar que você não tem a posse. Se você verificar dentro do Código Civil os artigos das ações possessórias, do estudo da posse, lembrando que a posse ela é sui generis, ela é estudada assim em direitos reais, mas ela não é direitos reais, porque ela tem o pé, a mão e a orelha dentro dos direitos e obrigações também, por isso é um instituto tratado como sui generis, que nós vamos tratar muito bem da posse, você vai entender a posse na nossa pós-graduação. É importante que você saiba que só vou usufruir das ações possessórias quando o meu cliente só tem posse. Se ele tem registro de propriedade, eu não vou entrar numa ação de risco, eu vou perder a ação. Então, a ação que eu vou, quando o meu cliente tem registro, eu vou trabalhar com as ações reivindicatórias, emissão da posse, ação de resgate, mas eu não vou usufruir de ações de procedimento especial, ações que eu preciso provar a posse, que é algo confuso, algo perigoso. Cuidado com isso, tá? Muito advogado acha, né, pelo simples fato do cliente falar para ele, olha, invadiram minha fazenda, invadiram meu sítio, invadiram parte do meu sítio. É possessória. Cuidado, não é bem assim. Se o seu cliente ele tem registro, ele tem propriedade, não é possessória que você vai usufruir. O risco é muito grande. Você vai usufruir sim de uma ação chamada ação reivindicatória ou ação de emissão da posse. Cuidado, não é porque ocorreu o esbulho, a turbação, é possessória. Infelizmente, a graduação não ensina a ser advogado, ensina a ser bacharel, e bacharel não é advogado. E ter OAB, muitas vezes, também não é ser advogado, hein? Tem muito portador de carteira, pega a OAB e guarda no bolso. E não adianta, você tem que ter conhecimento técnico. Por isso eu falo da nossa pós-graduação, com muito respeito, muito amor e carinho, você precisa se especializar. Você tem que escolher um ramo só e ser o melhor naquele ramo. Olha só, as possessórias nós temos 3. Nós temos a ação de reintegração de posse, temos a ação de manutenção de posse e temos a ação chamada ação de interdito proibitório. Eu vou usufruir das ações possessórias, então, quando não existe possibilidade de registro. Meu cliente não tenha registro. Aí eu vou usufruir dessas ações. Porque se tem registro, eu não vou trabalhar com possessória, porque eu vou colocar a vida do meu cliente, a vida processual, não a vida, né? A morte, não é isso que eu estou falando, mas a situação processual em risco do meu cliente, porque eu estou trabalhando com uma ação perigosa, totalmente insegura, com possibilidade de contraditória para outra parte, sendo que eu teria um instrumento melhor. A advocacia, ela é meio, não é fim. O advogado não é obrigado a ganhar ação. Não é obrigado. Mas ele tem que acertar os meios, ele não pode errar os meios. E quando o seu cliente tem registro e você trabalha com ações possessórias, você errou o meio. Você me desculpa, mas você errou o meio. Por quê, professor? Sabe por quê? Porque se ele tem um registro da propriedade no nome dele, você não vai ingressar com ações de risco. Nós temos uma ação reivindicatória, que é uma ação muito interessante para trabalhar, inclusive tem uma súmula, essa súmula deixa muito claro que quem tem o registro, a propriedade, o domínio, presume-se que tem a posse também,
Para que você vai trabalhar com uma ação possessória de risco se você pode trabalhar com uma ação reivindicatória? Não tem sentido. É isso que eu quero abrir a tua cabeça nessa pós-graduação. Você está aqui para fazer o melhor para o seu cliente. Você vai ganhar essa ação. Você não vai perder a ação, você não vai colocar em risco, mesmo porque se o seu cliente perde essa ação possessória, sabe o que vai acontecer? Provavelmente, se ele não tem a justiça gratuita do artigo 98 do Código de Processo Civil, ele vai ter que pagar sucumbência. Ou seja, ele vai ficar chateado com você porque você perdeu a ação e depois você vai ter que passar a notícia ruim para ele, né? Olha, além de perder a ação, você vai ter que pagar sucumbência. Já pensou ter que pagar aí 20% de 300 mil reais, 400, 1 milhão, 600 mil, 100 mil que seja? Porque direito imobiliário, o valor da causa, a sucumbência é com base no valor da causa. E se eu estou falando do valor da causa, um valor da causa de mais de 100 mil, pode pesar muito no bolso do seu cliente. Olha a responsabilidade de lidar com o direito imobiliário. Você não pode errar o meio. Se você tem um procedimento mais seguro, você vai no procedimento mais complexo, mais arriscado. Então o médico ele tem 2 procedimentos. Um que o paciente dele não vai correr risco. E o outro procedimento que o paciente pode morrer a qualquer momento. Ele vai naquele procedimento mais inseguro? Não é assim. Por isso a nossa pós-graduação, a gente quer dar para você segurança, quer ensinar um caminho de você ter receita, viver muito bem da sua profissão. E o objetivo da nossa pós-graduação também é ajudar você, além da segurança, do sucesso financeiro, mas também ajudar você a esclarecer, ter mais conhecimento teórico aplicado à prática, tá? Então cuidado com isso, hein? Volto a falar, as ações possessórias eu vou usufruir toda vez que o meu cliente não tenha realmente registro de propriedade. Ações possessórias nós temos 3. Ação reivindicatória, quando o meu cliente está perdendo ou perdeu a posse total. Ação de manutenção, quando ele perdeu parte da posse, parcial, uma chácara, um sítio, onde ele perde parte da propriedade. E temos a ação de emissão da posse. Professor, quando que eu vou usufruir da ação de emissão da posse? A ação de emissão da posse, e é brincadeirinha aqui, não vai depois, né? Mas tem que brincar. Aprender pode ser pelo amor ou pela dor, eu prefiro pelo amor. Vamos dizer que tem muitas pessoas de vermelho gritando, vamos invadir sua posse, vamos invadir sua posse. Professor, é caso de reintegração? Não invadiu tudo. É caso de manutenção? Não invadiu parte, não invadiu nada ainda. Existe uma iminência de acontecer. Na iminência de acontecer, eu vou usufruir de uma ação que chama ação o quê? Interdito proibitório. É preventivo, tá? Então, tem um pessoal de vermelho com várias bandeiras gritando, vamos invadir sua posse. Você vai esperar acontecer? Existe essa medida para você usufruir e evitar essa invasão, tá bom? Olha só, então temos as possessórias, classificadas como possessórias por muitos doutrinadores de procedimento especial, mas também classificada como possessórias diretas por novos doutrinadores. E aí tem uma classificação das petitórias, ou ainda a classificação das possessórias indiretas, da ação a reivindicatória, que o seu cliente precisa ter o registro, a emissão da posse. Professor, quando que eu uso a emissão da posse? Quando o seu cliente comprou um imóvel no leilão, quando o seu cliente comprou um imóvel adjudicado pela Caixa Econômica Federal. Aí ele usufrui de uma ação para que ele tenha a posse pela primeira vez, mas ele tem que ter registro, hein? Ó, registro bonitão lá, tá no nome dele. Aí ele vai recuperar a posse do imóvel, porque tem um invasor lá dentro, o próprio mutuário que não saiu, emissão da posse. E existe a ação de resgate, que é vinculada à cláusula, o adjeto especial previsto no Código Civil, chamado retrovenda, né? A cláusula de retrovenda. Eu vendo para o Everton, que está aqui nos gravando no estúdio, só que eu falo, Everton, eu vou exigir uma cláusula. Eu quero que você aceite essa cláusula aqui. Se eu voltar atrás em até 3 anos, você vai ter que vender o imóvel de volta. E aí, se ele falar não para mim, né, eu quero o imóvel de volta, dentro do período de 3 anos, eu posso tenho que notificar ele primeiro e no segundo momento fazer uma ação de resgate, mas eu também preciso ter o registro. Então cuidado, hein? Direito imobiliário avançado, por isso a nossa pós-graduação, ela tem o objetivo de tratar o direito imobiliário teoria e prática, mas de forma avançada. Nós queremos que você realmente não erre a ação. Esse é o nosso objetivo nessa pós-graduação. O professor, como coordenador da pós-graduação, eu não posso deixar você errar a ação. E, infelizmente, o direito imobiliário tem muitas ações confusas. E se você errar, você vai prejudicar o seu cliente. Então, nessa pós-graduação, nosso objetivo é esse. Eu espero, no próximo bloco, nós vamos voltar sobre o assunto. Um abraço.